E aí pessoal, tudo bem? Professor Vade aqui com mais um vídeo falando das obras literárias do vestibular. E hoje eu vou fazer uma geral nas obras da FUVEST. Um geralzão, tipo chamando a atenção de vocês para aquele ponto fundamental de cada uma das obras, beleza? Então olha só, vou fazer uma sequência aqui do jeito que eu imagino ser o mais interessante, mas não tem ordem nenhuma, tá meio aleatório, tá? Marília de Dirceu. Marília de Dirceu, arcadismo, iluminismo, Ouro Preto, Vila Rica, Brasil colonial, ciclo do ouro, lembrar dessa questão burguesa, essa origem burguesa do arcadismo, da ligação com o iluminismo, dessa luta por uma liberdade que ali, na verdade, estava meio ligada a interesses pessoais dessa classe burguesa. Então, fica ligado, fica esperto. Poema lírico, longo, extremamente importante, Marília de Dirceu. Quincas Borba, Machado de Assis. Gente, Machado de Assis, dos 3 livros considerados assim, o cerne da produção realista do Machado, os 3 romances, Memórias Póstumas, Quincas Borba, Dom Casmurro. Memórias Póstumas e Dom Casmurro são narrados em primeira pessoa, o Quincas Borba em terceira. Isso é relevante, isso é interessante. Quincas Borba, aquele cara ingênuo que vai para a cidade grande e é enganado, é ludibriado pelo casal Sofia e Cristiano Palha. Então, vamos pensar aí, autoimagem, o pobre que enriquece e que aí, por vaidade, quer viver uma vida de luxo, de conforto, quer mostrar que tem muito dinheiro, e aí o Quincas Borba sofre ali um golpe pesado, se apaixona ao vencedor as batatas, né? Quincas Borba não é o vencedor acabou sendo o Cristiano, que leva a batata embora, tudo. Leva o dinheiro, leva a Sofia, Quincas Borba fica sozinho. Péssimo, né? Então, é isso. Os Ratos, Dionélio Machado. Gente, Dionélio Machado, um escritor importante da geração de 30 e que pouca gente conhece. Pouca gente conhece o escritor, pouca gente conhece a obra. Fiquei muito feliz quando essa obra entrou. Desigualdade social. Né? O protagonista, além dele ter um nome muito esquisito, ele chama Naziazeno, ele é um típico exemplo daquele que, mesmo sendo trabalhador, se encontra numa condição tão precária que não consegue sequer pagar o leite para o seu filho. E aí vive todo esse drama e tal. Alguma poesia do Drummond, gente, Alguma Poesia é o primeiro livro do Drummond, é o livro que está na fronteira, ele estabelece mesmo a fronteira entre a geração de 22 e a geração de 30. Ele é considerado o primeiro livro de poesia da geração de 30. Só que o Drummond era um cara que estava com um pé lá e outro cá ainda. Então você vai ter no Alguma Poesia poemas que dialogam profundamente com aquele estilo de 22, irreverência, aquela coisa mais experimental, mas você já vai ter aquele Drummond, o gauche, que se anuncia, né? Lembra do gauche? Quando nascia um anjo torto, desse que vive na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Né? Poema de 7 faces. Esse poema é assim, nossa, tivesse que escolher um poema para representar o livro Alguma Poesia. Poema de 7 faces. Fundamental, hein, gente? Importante demais. A Ilustre Casa de Ramires. Novidade da lista, essa de Queiroz. Um livro, assim, extremamente importante do final da produção do Essa de Queiroz, né? Tá junto ali com Cidade e as Serras, no que é considerada a terceira fase da produção do autor. E é um livro que já traz uma crítica mais refinada, né? Diferente das críticas contidas no Padre Amaro, no Primo Basílio, nos Maias, que são aquelas críticas, né, combativas, pesadas. Essa fase, ele mais contemplativo, mais filosófico,
buscando efetivas soluções. Vaz de Queiroz passou a vida dele inteiro preocupado com Portugal, criticando aspectos que ele considerava nocivos da sociedade portuguesa e buscando entender, e buscando, nesse caso, do ilustre caso de Ramírez, uma solução, né, uma solução para a crise profunda em que Portugal se encontrava naquele momento. Então, livro importantíssimo, né? Esse livro é publicado num contexto, né, ele é póstumo, na verdade, mas ele é escrito no contexto do final do século XIX, comecinho do século XX, em que Portugal vive uma crise profunda em termos políticos, em termos sociais, é o finzinho da monarquia, a república se anunciava, mas um caos tomava conta do país, e o Vaz de Queiroz escreve nesse livro um olhar para essa aristocracia, para essa nobreza portuguesa, que deveria erguer ou reerguer o país. Nós batemos no cantinhoso. Uma palavra, Moçambique. Numa palavra, esse Portugal, essa colônia portuguesa, e aqui uma coisa importante, tanto Angola quanto Moçambique tiveram mais ou menos o mesmo percurso, né, com algumas diferenças importantes, mas o mesmo percurso. Pós-revolução dos cravos, vem a independência e começam guerras civis. Só que o Nós Matamos o Cão Tinhoso é anterior, mas muito anterior. Ele é publicado 10 anos antes da Revolução dos Cravos, ainda em 64. Né? A Revolução dos Cravos é 74. Então, olha só, é um livro que vai mostrar para a gente esse Moçambique ainda afundado, ainda completamente dominado, e a angústia da dominação, a angústia do colonialismo, a angústia do imperialismo, da violência. Então, um livro pesado, denso, mas com um tratamento muito interessante. Muitos dos narradores são contos, né? Muitos narradores do conto são crianças, jovens ou crianças, né, que tentam olhar para um Moçambique no futuro, porque o Moçambique daquele momento, totalmente dominado. Então, Moçambique, colonialismo, muito importante. Água Funda, da Ruth Guimarães. Gente, esse livro é bom, hein? Olha só, esse livro é publicado no mesmo ano em que é publicado Sagarana. E a Ruth Guimarães, ela, na época, recebeu críticas muito elogiosas, apesar do livro ter sofrido um certo apagamento. Uma escritora, mulher, negra, né? Brasil, racista, machista, misógino, então já viu. Mas o livro é excelente. E ele vai mostrar uma mitologia caipira. É muito legal ver isso, porque ele se passa na região de Serra, entre Minas Gerais e São Paulo, e num interior profundo, com todas as mazelas desse interior profundo. E aí a gente vai ter ali crendices, lendas, folclore, ao mesmo tempo exploração, uma linguagem muito bem trabalhada e muito peculiar que a autora usa para fazer o registro nessa sua obra. Então, Água Funda, um livro excelente. Romanceiro da Inconfidência. Gente, aqui Cecília Meirelles, Geração de 30, né? um livro de poemas que vai vai lançar um olhar e vai revisitar a Inconfidência Mineira, vai revisitar o período do arcadismo. Então imagina, já ano passado até caiu, eu dei essa dica na aula de véspera da FUVEST, ano passado, né? Que é meio óbvia. Se tem Marília de Dirceu e tem Romanceiro da Inconfidência, nada mais óbvio do que relacionar os dois. Mas aqui, ó, muito legal, um certo revisionismo histórico, né? A Cecília Meirelles escrevendo romanças, né? Que é uma forma poética que tem um caráter narrativo e que vai contar histórias. Contar a história do ciclo do ouro, do ciclo dos diamantes e do ciclo da liberdade. A gente pode dividir o livro em 3 partes, falando da exploração do ouro e dos diamantes em Diamantina, contando a história da Chica da Silva, e do ouro lá em Vila Rica, e falando de Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Tiradentes. Então, assim, personagens históricos e literários, figuras importantes, e falando da Inconfidência especificamente. Então,
Um livro totalmente excelente. E por último, Dois Irmãos. O Dois Irmãos, que é aquele livro contemporâneo, né? O Milton Ratum publica esse livro já no contexto dos anos 2000, 2006, se me falar a memória, e é um livro que traz para a gente uma narrativa que se ambienta lá no norte do Brasil. Esse livro é muito legal, porque ele vai mostrar duas culturas com as quais nós aqui do Sudeste não estamos muito habituados. A cultura manauara, né, de Manaus, e a cultura libanesa. Então a família que é protagonista do livro, dos protagonistas do livro, é uma família de imigrantes libaneses e que vive em Manaus, que vem para o Brasil naquele contexto do ciclo da borracha. Então é um livro interessante porque ele trabalha contextos históricos, tem uma trama super densa, mostra para a gente aspectos culturais muito peculiares, muito diferentes daquilo que a gente está acostumado na literatura com a qual a gente lida. Então, é um livro muito legal. Gente, pincelada rápida, né, aí nas obras. Lembrando a você, clica no sininho, curte o vídeo, segue o canal, ajuda a gente, porque com isso mais vídeos virão. E se você tiver interesse, na descrição do vídeo tem lá o link para a plataforma Literatura com o VAD, onde eu analiso cada um desses livros detalhadamente, para você fazer uma prova da FUVEST, ó, totalmente excelente. Beleza? Gente, é isso então, eu fico por aqui. Obrigado e até a próxima. Um abraço, valeu!